Você, nessa altura do campeonato, já deve saber quem é a Marvel. Uma das maiores editoras de quadrinhos do mundo, um dos maiores estúdios de cinema do mundo. Basicamente, é uma das maiores do mundo em tudo o que faz. Nos cinemas, só com a franquia Vingadores, a Marvel ocupa 3 das 10 maiores bilheterias da história do cinema. Com um bom planejamento, a Marvel conseguiu cravar sua bandeira no topo do Monte Olimpo de tudo bem, tá. Eu já fiz essa analogia no outro vídeo. Eu vou parar. Mas tem que assumir que é boa. Quem vê esse sucesso estrondoso que a Marvel fez na última década, nem imagina que nos anos 90 a editora vinha tão mal das pernas que pensou até em pedir falência. Mais do que isso, pouca gente sabe das histórias doidas que esse quase pedido de falência causaram na cultura pop. E hoje, a gente vai falar de um dos mais curiosos. A indústria do entretenimento, no final dos anos 80 e começo de 90, era muito diferente do que é hoje. No cinema, o que bombavam eram normalmente filmes mais reais, aqueles mais pé no chão que a gente consegue imaginar que pudesse acontecer na vida real. Ou então, eram os filmes dos brucutus, normalmente um cara só, normalmente salvando o mundo sozinho, normalmente sem camisa. Os filmes que normalmente passam na sessão da tarde hoje em dia. Nos quadrinhos, os anos 80 haviam marcado como uma das maiores décadas em matéria de vendas. Os X-Men da Marvel, por exemplo, vendiam milhões de exemplares, com suas histórias mais violentas que agradavam adolescentes e adultos. Nessa época, novos personagens foram criados e novas editoras surgiram. Apesar que no final tudo era mais ou menos a mesma coisa. Entretanto, com o começo dos anos 90, esse interesse foi acabando e as vendas foram diminuindo cada vez mais. Em um certo ponto, essa queda nas vendas foi um fator extremamente preocupante para a Marvel. A empresa havia comprado uma série de empresas menores e tinha investido dinheiro em um monte de lugar que não tinha dado retorno algum. As dívidas aumentavam e o caixa passou a não fechar mais. E o cinema tinha dado completamente as costas para adaptações de quadrinhos. Quase 2 décadas antes, nos anos 70, o mercado cinematográfico tinha sido revolucionado justamente por adaptações de quadrinhos. Em 78, os cinemas recebiam Superman de Christopher Reeves, e os efeitos especiais, mesmo que hoje datados, foram um marco revolucionário na história do cinema, e consequentemente, um sucesso na mesma hora. Esse sucesso fez com que mais 4 filmes fossem feitos, porém com as bilheterias diminuindo cada vez mais até a criação de Superman 4. E meu Deus, que filme ruim, que foi a pior das bilheterias até então. Para os estúdios, esse era o sinal de que o público não tinha mais qualquer interesse em adaptações de quadrinhos no cinema. A decisão então de parar de mexer nesse ramo foi praticamente unânime, e os filmes de super-heróis foram engavetados. Ou seja, a Marvel começava os anos 90 muito, mas muito mal financeiramente. E como poderiam reverter isso? Bom, para Marvel, a saída seria tentar novos ramos. E meu amigo, isso não poderia ter dado mais errado. Ron Perlman era um banqueiro e empresário muito bem sucedido nos Estados Unidos nos anos 80. Ron sempre foi visto como um visionário nos negócios, sempre investindo em ideias que geravam lucros quase que instantâneos. Em 89, Ron comprou a Marvel e viu a oportunidade de fazer da empresa mais alguns milhões para o seu bolso. Mas para isso, precisaria abrir um pouco mais o ramo de atuação da Marvel. Além de HQs, o empresário queria que a Marvel investisse em algo que sempre foi um sucesso entre as crianças americanas: cards de beisebol. You can own 200 genuine collectible baseball cards for the unbelievable price of $9.95. Culturalmente, nos Estados Unidos, cartões colecionáveis de times e jogadores de beisebol sempre foram extremamente populares, isso desde os anos 50. Tanto que hoje é normal haver leilões de cards raros sendo vendidos por 100, 200, 700, 800 mil dólares lá fora. Ou seja, Ron tinha uma editora e uma ambição em um negócio que era lucrativo há décadas. Quase nada poderia ter dado errado nessa ideia. Quase. Em 94, os diretores da Major League, a Liga de Beisebol dos Estados Unidos, decidiram da noite para o dia retirar uma série de direitos trabalhistas dos jogadores. Em resposta, os jogadores entraram com uma greve e o campeonato foi paralisado até que o impasse fosse resolvido. Acontece que algo que poderia ser resolvido em alguns dias só foi resolvido no ano seguinte. Ou seja, campeonato cancelado em 94, jogos cancelados em 94, tudo parado no beisebol em 94.
E por consequência, a procura de coisas relacionadas ao beisebol caíram drasticamente no mercado. E isso inclui os cards de beisebol que foram massivamente produzidos pela Marvel Comics na época. O que estava ruim, piorou, e muito. Com as coisas indo de mal a pior, a falência da Marvel era dado como certa internamente. Foi então que o conselho de diretores da Marvel, liderado por Ike Perlmutter, tiveram uma ideia um tanto arriscada, mas que poderia dar certo. Perlmutter e companhia jogaram a ideia na mesa. Vender os direitos de produção de todos os heróis da casa, para quem quisesse comprar. Mas com uma condição: os direitos de venda de produtos ficariam com a Marvel. Quer fazer um filme? Faça, o direito é seu. Vai vender bonequinho sobre o filme, aí o dinheiro vem para o nosso bolso. Era um plano inovador, e de tão inovador, deu muito certo. A Fox foi uma das primeiras a entrar em negociação, levando para casa os X-Men e todos os derivados e vilões, assim como o Quarteto Fantástico, os principais aliados e os vilões do grupo. A Universal levaria o Hulk e assim por diante. Porém, um fato curioso aconteceu durante a venda dos direitos desses personagens. Como a possibilidade de venda foi aberta para qualquer um que quisesse comprar, ninguém menos que Michael Jackson entrou em contato com Stan Lee, demonstrando interesse em comprar os direitos de Homem-Aranha. O rei do pop fez e faz parte da cultura pop, mas também sempre demonstrou interesse na cultura pop. Fã assumido de quadrinhos, videogames e Star Wars, Michael chegou a ter uma sala de jogos gigantesca no Rancho Neverland, com estátuas de vários personagens de jogos e filmes, além de centenas de jogos. Michael Jackson era um nerd assumido, isso a gente não pode negar. Um super leitor de HQs do Homem-Aranha, Michael queria comprar os direitos totais do personagem, seja de cinema, seja de produção de brinquedos, seja de produção de quadrinhos. Michael queria literalmente o Homem-Aranha para si. Não só isso, Michael queria produzir um filme onde ele seria o protagonista. Tudo com a ajuda de Stan Lee. Stan chegou a avisar Michael que a Marvel não venderia os direitos totais do personagem, e que essa tentativa não daria certo. Em resposta, Michael então avisou Stan Lee que tentaria comprar a própria Marvel. Tudo isso para realizar o desejo de ser Peter Parker nas telonas. Apesar da tentativa, Michael não conseguiu realizar seu objetivo, algo que foi ainda mais frustrado quando a Sony fez a aquisição dos direitos do Aranha para o cinema. Mesmo assim, Michael se tornou um grande amigo de Stan Lee, chegando até mesmo a fazer várias visitas na Casa das Ideias nos anos 90 e 2000. Justamente no início dos anos 2000, Michael ainda tentaria mais uma investida no ramo de adaptações de quadrinhos, entrando em contato com a Fox, que a essa altura já produzia o filme dos X-Men. Por mais estranho que pareça, o autor de Thriller queria ser o Professor Xavier na adaptação de X-Men. Mas por já terem fechado o contrato com Patrick Stewart, a conversa nem chegou aí muito pra frente. Não satisfeito, Michael Jackson ainda tentaria ser Jar Jar Binks em Star Wars Ameaça Fantasma. Essa conversa sim chegou até mesmo a acontecer com George Lucas, mas enquanto Michael queria que a produção do personagem fosse feita com efeitos práticos, os mesmos usados no clipe de Thriller, Lucas já pensava que o personagem deveria ser construído totalmente com computação gráfica. Independente das polêmicas, indiscutivelmente Michael Jackson foi uma das maiores figuras da cultura pop. A Marvel se restabeleceu e se tornou a gigante que é hoje, e nós ficamos com uma história curiosa para lembrar.